A igreja fica à vontade. Vamos sentar-se. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Senhor. E hoje nós estamos comemorando o dia do pastor e da missionária progressista. Hoje os nossos pastores estão de folga. Ouvem a minha missão. Então, me trazer uma palavra em inglês. E o que nós iremos falar nessa noite está baseado em Êxodo. Vocês podem ver já um cabizari para acompanhar nossa reflexão dessa noite. Êxodo do capítulo 17, nos versículos de 8 a 15. Êxodo capítulo 17, de 8 a 15. Logo mais nós estaremos lendo. Mas primeiro, pensa comigo uma coisa. Todos nós admiramos pessoas fortes, certo? Todos nós admiramos aquelas pessoas que sempre estão cuidando das outras, que sempre estão bem, sorrindo, orando pelos outros, consolando. Essas pessoas que a gente vê assim e pensa que ela não tem nenhum problema, ela é forte. Aquela pessoa que quando você crescida, você pode contar com ela. Certo? Todos nós admiramos pessoas assim. Mas quem cuida daqueles que fortalecem os outros? Quem cuida daqueles que ora pelos outros? Quem consola aqueles que muitas vezes consolam corações quebrantados? Quem ora por aqueles que passam horas orando pelos demais? Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. Quem cuida de quem cuida? Existe uma tendência da igreja imaginar que os pastores não cansam, não sofrem, não adoecem, eles não enfrentam batalhas. Mas o texto de Êxodo, que nós vamos ver hoje, mostra exatamente o contrário. Que até Moisés, que abriu o mar vermelho, que falou face a face com Deus, que foi o maior líder da história de Israel, até Moisés ele cansou e ele chegou ao limite das suas forças. E Deus permitiu isso, talvez para mostrar uma grande verdade nessa noite. Que nenhum líder foi chamado para carregar o filho só. Vamos ler Êxodo 17, 8 a 11. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e resistiu. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no sino roupeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hu subiram ao cimo do roupeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Por enquanto, vamos entender até aí. Qual é o cenário dessa época? Aqui, o povo tinha acabado de sair do Egito. Estava peregrinando rumo à terra prometida. O povo ele estava aprendendo a confiar em Deus. Muita coisa já tinha acontecido. Eles tinham atravessado o mar vermelho. Deus já tinha guiado o povo com uma nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite para iluminar. O povo sentiu fome e Deus desobedeceu o maná para alimentar durante o dia, mandou carne para alimentar à noite. O povo sentiu sede e as águas eram amargas e Deus transformou a água amarga em água doce. Mas lá na frente, o povo sentiu sede no deserto, não tinha onde beber. Deus, com seu poder através do líder Moisés,
que feriu a rocha e caiu água para saciar seu estupor. E então, esses fatos todos se sucederam antes desse episódio, e então vem um inimigo inesperado e ataca Israel. Os amalequitas atacam. Um parênteses aqui para a gente entender quem eram os amalequitas. Eles atacaram de uma forma até cobarde. Eu digo que é como se fosse um irmão atacando o outro irmão pela retaguarda. Vamos ver rapidamente Deuteronômio 25, no 17. Pode projetar? 25, Deuteronômio 25, versículo 17 e 18. Descreve como que foi esse ataque dos amalequitas. Porque aqui não descreve muito o que aconteceu. Aqui ele diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado e não reviu a Deus. Foi assim que os amalequitas atacaram Israel. Mas quem é esse também? Lá em Gênesis, depois você confere, Gênesis 16, 12, nós vamos ter a geração. Os amalequitas são descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Jacó, tendo encontro com Deus, estou com anjos, seu nome foi mudado para Israel. Então, a descendência de Jacó são israelitas. A descendência de Esaú vem dos amalequitas. Então, um irmão atacou o outro de forma covarde, quando estava no deserto, eles tinham sido e afronteado. Isso para Deus foi uma afronta que depois, que aqui mesmo nesse texto, Deus prometeu que a geração dos amalequitas seria exterminados. Mas voltemos aqui. Se tratava de uma batalha decisiva. Josué desceria ao vale para lutar e Moisés subiria o monte. E na sua mão estava o bordão de Deus, o cajado, que representava a presença de Deus. Observe que a batalha acontecia no vale, mas a vitória vinha de cima. A vitória vinha de cima. O que decidiria o desfecho daquela batalha estava no monte. De lá que vem a vitória. Como o Salmo 121 vai nos dizer: eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E hoje a igreja continua assim, continua sendo assim. Existe um pouco aqui lutando as suas batalhas. Existe um líder intercedendo por este outro atualmente diante de Deus. Então, o primeiro ponto que nós podemos analisar: pastores também se cansam. O versículo 11 de Êxodo 17, nós vimos que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Porém, quando ele abaixava a mão, prevalecia o inimigo, Amaleque. Então, agora, imagine o monte. Imagine o monte. O sol do deserto. Horas se passando. Lá embaixo estava Josué lutando, o barulho das sacas. Lá em cima, Moisés, com o cajado de Deus na mão e com suas mãos levantadas. Moisés ficou assim até o pôr do sol. Você queria ficar quanto tempo com suas mãos levantadas? Depois faço os testes de casa, mas pelo menos 1 hora, nós conseguimos ficar com essas mãos.
Acontece que os irmãos de Moisés começaram a tremer, começaram a aumentar, o corpo começou a pedir descanso. E Moisés escreve uma coisa aqui, que ele era um plano, que ele não era uma máquina, que ele também tinha. Então, às vezes, uma das maiores lições para a igreja hoje, pastores também cansam a igreja. Eles cansam fisicamente, eles cansam emocionalmente, eles cansam espiritualmente. Muitas vezes eles são aqui como aquela pessoa forte que você admira. Várias vezes pregam com o coração quebrantado, com o coração ferido, porque eles também têm as suas batalhas assim como nós. A igreja ela vê o público, mas Deus vê o quarto de oração. Não espiritualize tanto o pastor ao ponto de esquecer que ele continua sendo humano. Porque até Jesus, ele cansou. Ele sentou junto ao poço quando estava cansado, ele teve angústia, ele chorou, ele dormiu no barco. O descanso não é um sinal de fraqueza, é um reconhecimento da nossa humanidade. Então, quem cuida de todos também precisa ser cuidado por alguém. Agora, observe um detalhe que muitas vezes passa despercebido no versículo 12. Quando nós lemos esses textos no capítulo 17, a gente olha muito para Moisés, para Josué, para a batalha que estava acontecendo, para os amalequitas. Mas muitas vezes nós esquecemos de um detalhe importante que passa a desperceber. Vamos ler o versículo 12. Êxodo 17, 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso somaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e U sustentaram as mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Segundo ponto, Deus nunca planejou que líderes se arregassem do sol. Observe algo interessante. Deus poderia ter fortalecido as mãos de Moisés de uma forma milagrosamente. Não poderia? Nós estamos falando de um Deus impotente, um Deus que pode tudo, que tem todo o poder. Então, nesse momento que as mãos de Moisés estavam cansando, ele não poderia baixar, porque senão o povo sofria, que era o inimigo que prevalecia. Então, nesse momento, Deus poderia, de uma forma sobrenatural, conceder a Moisés que os braços dele ficassem ali o dia inteiro e ele vai sentir um cansaço. Não poderia. Mas ele não fez isso. Ele fez algo melhor. Ele enviou pessoas. Ele enviou U e Arão. Talvez hoje Deus queria pessoas para sustentar os braços daqueles que cuidam de você. Às vezes nós esperamos de milagre quando Deus espera cooperação. Às vezes nós pedimos a Deus que Ele fortaleça os nossos líderes. A gente pede, Deus fortaleça os nossos líderes. E Deus responde o quê? Eu quero você. Vai lá, fortalece, sustenta, segura o braço do teu líder. Observe um texto desse mesmo versículo que Arão, ele não espera. Nós vamos orar por um filho. Você sobe lá no monte, nós vamos ficar aqui orando por você. Eles fizeram isso? Não. Eles fizeram mais do que isso. Eles foram e ficaram ali com ele até o pôr do sol. Aqui nós estamos falando de presença. Às vezes, cuidar não é só
palavra é permanecer, é estar junto. Nesse versículo inicial que nós lemos antes, Moisés ele ordena a Josué que ajunte a história dos homens e vá para a batalha. E ele diz em seguida, eu subirei ao monte. Nesse cenário, Arão e Mui ainda não estão aí. Eles não aparecem. Quando chega a hora de acontecer, Josué junta os homens e vai para a batalha. Moisés sobe ao monte, junto com ele, Arão e Mui vai. Moisés jogou um minuto, mas ele se dispuseram ali. E eles estavam lá com sustentar. Existe mais um detalhe ainda mais um desse episódio. Arão e Mui não tomaram o lugar de Moisés. Eles não fizeram assim por rodinho, não. Tu fica aí, quando tu cansar, Moisés, eu vou e com um pouquinho. Depois a gente vai começa aqui. O Lipe e o Moisés. Eles apenas sustentaram. Isso nos ensina que nem todos são chamados, mas todos podem sustentar aquele que ele tem. Nem todos estarão no púlpito, mas todos podem sustentar aquele que estão. Mas aí, como que eu posso sustentar os braços dos meus pastores? Como que eu posso fazer isso, Zirisha? Orando, servindo, evitando a murmuração, protegendo a unidade, carregando parte da responsabilidade, se colocando à disposição, resolvendo pequenos problemas que não dependem sempre do pastor. Enfim, existem muitas formas que nós podemos sustentar o braço dos nossos pastores. Êxodo, o versículo 13 a 15. Vamos ler? Toda a igreja decide se será peso ou apoio para o seu pastor. Decidimos ser peso ou apoio. Terceiro ponto, a vitória foi coletiva. Êxodo 17, versículo 13 ao 15. Vamos ler? Versículo 13. E Josué desbaratou Amaleques e a seu povo havia disparado. 14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira. Em outras traduções, Jeová, o Senhor é a minha bandeira. Observe que a vitória foi coletiva. No final da história, quem venceu? Israel. Mas observe, Josué lutou com seus homens, Moisés desceu, Arão sustentou, Hur sustentou, todos participaram. Nenhum poderia dizer a vitória foi minha. Não, a vitória foi compartilhada. Assim também é na igreja. Os pastores não constroem uma igreja sozinhos. Existem diáconos, professores, líderes de ministério, intercessores, voluntários, colaboradores de todas as formas. E cada uma pessoa carrega uma parte da obra. O sucesso de um pastor nunca é individual. É fruto de uma igreja que compreendeu o valor da unidade. É trabalhando juntos. Porque a obra não é do pastor, a igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo. É Cristo que é o dono da igreja. E nós trabalhamos juntos
nesse propósito. Eu digo que o pastor é como uma placa. Quando as crianças estavam aqui apresentando, eu vi que uma delas falava bússola. Eu falo que o pastor é como uma placa que aponta para um destino, uma placa que está na estrada que aponta para um destino. Não é a placa que vai salvar, não é a placa que vai restaurar, que vai transformar aquela pessoa. Ele aponta para o destino que é Cristo. E a maior função do pastor aqui nessa terra é de conduzir pessoas ao sumo pastor. Talvez hoje Deus queira mudar duas mentalidades. Primeiro, a dos pastores. Vocês não precisam carregar tudo sozinhos. Aceite ajuda, delegue, confie. Porque até Moisés precisou. E a segunda, a mentalidade da igreja. Não espere que seus pastores peçam ajuda. Perceba, ore, sirva, apoie, ame. Uma igreja madura, ela apenas não recebe cuidado. Ela também cuida. Seja um Arão, seja um Nu, seja um Josué. E vamos juntos nessa batalha chegar na vitória que ela é coletiva, como nós sempre. Hoje nós homenageamos e honramos nossos pastores, recebemos presentes, mas o presente mais precioso que o pastor, os pastores podem receber nessa noite da igreja, existe um presente hoje. É de uma igreja que ora, que apoia e que é parceira na obra de Deus. Estamos dispostos a dar esse presente essa noite para os nossos pastores. Ser uma igreja que ora por eles, que apoia e que é parceira na obra de Cristo. Amém? Então, hoje, nós falamos de uma igreja que cuida dos seus pastores. E de pastores que foram chamados para cuidar de um rebanho, que é a igreja. Mas quem cuida de quem cuida? Nós já estamos concluindo. Tá? O Ministério de Louvor já pode se preparar, que após nós estaremos louvando ao Senhor para o final. Então vamos ficar em pé, igreja? Quem cuida de quem cuida? Entendemos nessa noite? Talvez você esteja pensando que essa pergunta se refere apenas aos pastores. Mas não. Essa pergunta ela não fala só dos pastores. Ela fala de você. Porque talvez você passou anos da sua vida cuidando de todo mundo. Cuidando dos outros. Cuidando dos filhos, cuidando dos pais, cuidando do casamento, cuidando do trabalho. Enfim, são tantas coisas que a gente cuida. E você talvez nunca se perguntou, ou se pergunte hoje, e quem cuida de mim? Quem cuida de mim? Talvez você tenha vindo aqui hoje para homenagear um pastor, para acompanhar alguém, mas Deus queria que você encontrasse um bom pastor nessa noite. E Ele preparou esse encontro para cuidar da sua vida. Porque existe um cuidado que nenhum pastor humano aqui nessa terra pode conceder, pode oferecer para você. Existem feridas que só Cristo pode curar. Existem vazios que só Cristo pode preencher. Existe um descanso que só Ele pode dar. Mas é um descanso que eu não consigo te explicar. Eu já não consigo sentir. Se você quiser, você pode sentir a ansiedade. Existe uma paz, como diz na carta aos Filipenses, que excede todo o entendimento.
A gente não consegue entender as sedes do entendimento. É uma paz que a gente só consegue sentir porque só o bom pastor, o nosso supremo pastor, pode nos oferecer. E essa paz ela não é ausência de dificuldades, de problemas. Eu não quero dizer que você nunca vai ter problemas na sua vida, não. Nós temos problemas. Mas é a promessa que o pastor no Salmo 23 nos concede. A promessa de que Ele está conosco e que Ele cuida de nós. Davi, no Salmo 23, ele não diz que nunca passaria pelo vale da sombra da morte. Ele disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Porque a promessa não é ausência de dificuldade. A promessa é a presença de um pastor que ele cuida de você, que ele nunca te abandonou. E é esse pastor que nós estamos, esse pastor que cuida de uma forma que não distância, que supre todas as nossas necessidades. Nós não temos falta de nada, porque Ele é suficiente. Então, nessa noite, ao você sair daqui, declare como fez Davi: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o pastor da minha vida. O Senhor é o pastor da minha vida. E que essa certeza permaneça com a gente todos os dias da nossa vida. E que nós possamos aguardar o dia com o Senhor da terra. Amém. Vamos orar assim.